Sarah Michelle Gellar foi durante 7 anos a heroína mais importante da televisão. Como Buffy Summers em Buffy, a caça-vampiros, ela não só redefiniu o que significava ser uma protagonista feminina nas telas, como mudou as regras da televisão para sempre. Paralelamente, ela protagonizou alguns dos filmes mais icônicos do final dos anos 90. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Pânico 2, Segundas Intenções, as duas partes de Scooby-Doo, O Grito. Era a atriz mais cotada da sua geração. Mas quando Buffy terminou em 2003, Sarah Gellar praticamente desapareceu de Hollywood. Não houve escândalos, não houve controvérsias públicas, ela simplesmente parou de aparecer. O que aconteceu de verdade com a atriz que dominou a cultura pop de toda uma década? Por que Hollywood não soube o que fazer com ela depois de Buffy? E como ela conseguiu voltar 2 décadas depois? É isso que vamos descobrir agora. Sarah Michelle Gellar nasceu em 14 de abril de 1977 em Nova York, filha de Rose Ellen, professora de pré-escola, e Arthur, que trabalhava na indústria têxtil. Seus pais se divorciaram quando ela era jovem, e Sarah cresceu principalmente com a mãe no Upper East Side, um dos bairros mais ricos de Manhattan. Sua entrada no mundo do entretenimento foi quase acidental. Aos 4 anos, um agente a descobriu enquanto comia num restaurante. O que veio depois foi uma infância marcada pelo trabalho constante. Aos 6 anos, ela já filmava seu primeiro telefilme, mas seu primeiro grande momento chegou antes de completar 10 anos. Ela protagonizou uma série de comerciais do Burger King, onde comparava diretamente seus produtos com os do McDonald's. O McDonald's ficou tão furioso que processou o Burger King e incluiu Sarah no processo. A consequência foi que a menina ficou proibida em todos os McDonald's, algo que para uma criança significava perder as festas de aniversário das amigas. Era o primeiro indício de que sua carreira sempre teria um preço pessoal. Durante a infância e pré-adolescência, Sarah acumulou experiência em papéis menores em séries como Spencer for Hire e protagonizou a série juvenil Swan's Crossing aos 15 anos. Sua verdadeira decolagem chegou em 1993, quando conseguiu o papel de Kendall Hart na novela All My Children, pelo qual ganhou um Emmy aos 18 anos. Era uma atriz formada, disciplinada e com um prêmio importante antes que a maioria das suas contemporâneas tivesse feito sua primeira audição séria. E então, em 1997, chegou o papel que mudou tudo. Sarah foi escolhida para interpretar Buffy Summers em Buffy, a Caça-Vampiros, a série criada por Joss Whedon para a DWB. A premissa soava absurda. Uma líder de torcida adolescente que é a escolhida para lutar contra vampiros, demônios e as forças das trevas. Mas o que Whedon e Gellar criaram juntos foi algo revolucionário. Buffy Summers não era uma donzela em perigo. Era a heroína que salvava o mundo enquanto lidava com provas, términos de namoro e a morte da mãe. Sarah deu ao personagem uma combinação de força física, vulnerabilidade emocional e humor seco que não existia na televisão. A série foi ao ar durante 7 temporadas, de 1997 a 2003, e Sarah apareceu nos 144 episódios sem exceção. A crítica a premiou com um Saturn Award e uma indicação ao Globo de Ouro. Mas o verdadeiro impacto foi cultural. Buffy abriu o caminho para praticamente todas as heroínas de ação que vieram depois na televisão. O que muitos não sabem é que enquanto filmava Buffy, Sarah recusou papéis em filmes que se tornaram clássicos: Beleza Americana, Clube da Luta, O Casamento dos Meus Sonhos e Gangues de Nova York. A série consumia todo o seu tempo, mas quando conseguia escapar, ela escolhia projetos de cinema que maximizavam sua presença. Em 1997, o mesmo ano que Buffy estreou, ela protagonizou Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e apareceu em Pânico 2, se consolidando como a rainha do terror adolescente. Em 1999, chegou Segundas Intenções, onde interpretou Catherine Mertoglio, a manipuladora sofisticada que era o polo oposto de Buffy. Foi uma demonstração de versatilidade que impressionou os críticos. Em 2002, ela protagonizou Scooby-Doo ao lado do marido Freddie Prinze Jr.,
um filme que arrecadou 275 milhões de dólares mundialmente e que continua sendo seu filme de maior bilheteria. Depois do final de Buffy em 2003, Sarah deixou a série explicando: "Preciso descansar." E era compreensível. Ela tinha trabalhado sem parar durante 7 anos num dos papéis mais exigentes da televisão, enquanto simultaneamente filmava filmes durante os intervalos. O esgotamento era real, mas o que parecia uma pausa temporária se tornou algo muito mais prolongado. Seus primeiros projetos pós-Buffy tiveram resultados mistos. Scooby-Doo 2, em 2004, foi um sucesso comercial, mas um fracasso de crítica. O Grito, no mesmo ano, arrecadou 187 milhões mundialmente no gênero de terror, demonstrando seu poder de bilheteria. Mas depois, seus filmes começaram a fracassar. A continuação de O Grito, Southland Tales, dirigido por Richard Kelly, a comédia romântica Sedução em Manhattan. Nenhum conseguiu se conectar com o público, nem com a crítica. Hollywood não sabia como posicioná-la fora do nicho de terror e fantasia adolescente. O grande problema era a limitação de papéis. Sarah tinha sido Buffy durante 7 anos formativos, entre os 20 e os 27 anos. Para uma geração inteira de executivos, produtores e público, ela era Buffy Summers. Cada papel que ela assumia era inevitavelmente comparado com a caça-vampiros, e nenhum estava à altura. Era uma armadilha profissional da qual pouquíssimos atores conseguem escapar. Uma tentativa desesperada de quebrar essa limitação aconteceu em 2009, quando ela protagonizou a adaptação cinematográfica do aclamado livro de Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. Era um papel dramático, sombrio e completamente distante da ação adolescente. Sarah entregou uma das atuações mais vulneráveis e maduras da sua carreira. No entanto, o filme sofreu graves problemas de distribuição, estreou em pouquíssimos cinemas e passou injustamente despercebido. Foi um golpe duro que mostrou a ela o quão difícil era convencer a indústria de que podia ser uma atriz de drama sério. Em 2009 nasceu sua filha Charlotte, e em 2012 seu filho Rocky, ambos com Freddie Prinze Jr., com quem ela tinha se casado em 2002. A maternidade se tornou sua prioridade absoluta. Como ela mesma explicou: "Eu saí, tive uma família e tirei vários anos de folga." Mas a pausa não foi só pela família. Sarah reconheceu que tinha perdido a alegria de atuar. Depois de anos de um ritmo de trabalho brutal, ela precisava redescobrir quem era fora de Buffy Summers. Seu retorno foi gradual e calculado. Em 2011, ela protagonizou Ringer, um suspense psicológico onde interpretava gêmeas idênticas. A série foi cancelada depois de uma temporada. Em 2013, chegou The Crazy Ones ao lado de Robin Williams na CBS, uma sitcom que parecia perfeita no papel, mas que também foi cancelada após uma temporada. 2 tentativas de voltar à televisão, 2 fracassos, e a indústria parecia confirmar que o momento de Sarah Michelle Gellar tinha passado. Mas Sarah não desistiu. Ela diversificou inteligentemente sua carreira. Em 2015, cofundou a Foodsters, uma empresa de misturas saudáveis para bolos que se tornou um negócio real vendido em grandes redes de supermercados. Publicou um livro de receitas. Emprestou sua voz para Tila em He-Man e os Mestres do Universo. Revelação da Netflix em 2021, conectando com uma nova geração de fãs. Ela não dependia exclusivamente da atuação para se definir. Em 2022, ela deu um passo que emocionou os nostálgicos. Apareceu em Justiceiras da Netflix, interpretando uma diretora de escola, um papel escrito especificamente para ela, como homenagem à sua Catherine Mare-Tyrrell de Segundas Intenções. Eram apenas 3 minutos em tela, mas foi sua primeira aparição num filme live-action em 13 anos, e os críticos celebraram como a prova de que ela estava pronta para seu grande retorno a Hollywood. O verdadeiro ressurgimento chegou em 2022, quando ela se juntou a Wolfpack, uma série de terror sobrenatural na Paramount Plus, onde interpretava uma investigadora de incêndios. Ela não era apenas atriz, era produtora executiva,
uma posição que permitia a ela proteger os atores jovens do elenco dos mesmos abusos que ela tinha experimentado na juventude. "Espero ter criado uma rede de segurança para esses atores que eu não tive", declarou. Em 2024, ela se juntou ao elenco de Dexter Pecado Original como a chefe de criminalística Tanya Martin, e em 2026 voltou à tela grande com Casamento Sangrento 2, a continuação do sucesso Casamento Sangrento, interpretando a vilã Ursula Danforth, um papel que conecta diretamente com a energia de Catherine Merteuil, de Segundas Intenções. Embora durante anos tenham circulado rumores sobre possíveis reboots de Buffy, Sarah deixou claro recentemente que seu tempo como a caça-vampiros terminou de forma definitiva, afirmando que o personagem pertence a uma fase da vida que ela já encerrou. A história de Sarah Michelle Gellar ilustra um dos dilemas mais complexos de Hollywood. O que acontece quando um papel te define de maneira tão absoluta que a indústria não consegue te ver como nada mais? Buffy a tornou imortal culturalmente, mas também a acorrentou a uma imagem que levou 2 décadas para conseguir transcender. Seu retorno não foi triunfal no sentido de bilheteria massiva, mas algo mais valioso. Foi nos seus próprios termos como produtora, como empresária e como uma atriz que escolhe quando e como trabalhar. Para uma geração inteira, Sarah Michelle Gellar sempre será Buffy Summers, a garota que salvava o mundo toda terça-feira à noite. Mas a verdadeira história de Sarah é a de uma mulher que salvou algo mais difícil, sua própria identidade fora do personagem que a definiu. E bem, essa foi a história completa de Sarah Michelle Gellar, de caça-vampiros à empresária e de volta a Hollywood nos seus próprios termos. Uma lição sobre o preço de ser rotulada, a importância do descanso e o valor de voltar quando você está pronta, não quando a indústria exige. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre as carreiras de Hollywood. Nos vemos no próximo vídeo.